Outro fator evolutivo extremamente importante, né? Variabilidade e seleção natural, é a seleção natural. Seleção natural dos indivíduos mais bem adaptados. Lembrem que não é a lei do mais forte, é a lei do mais adaptado. E, no caso lá da seleção natural, ela não favorece o mais forte, favorece o mais bem adaptado, que quer dizer o que tem maior sucesso reprodutivo. O que explora melhor os recursos do meio ambiente, que gera mais descendentes igualmente bem adaptados para poder, moçada, passar os genes à frente. Existem alguns exemplos super tradicionais de seleção natural que eu queria lembrar para vocês. Alguns exemplos clássicos que de vez em quando aparecem lá nas questões, que é bom, moçada, que você já tenha visto antes, né? Ajuda você, nesse caso, a resolver as questões sobre esse assunto. Um famoso episódio de seleção natural aconteceu com o melanismo industrial lá na Inglaterra do século XVIII. Antes, moçada, da Evolução Industrial, ou seja, antes, gente, de 1750, os troncos das árvores na Inglaterra, eles eram cobertos de líquen. Líquen é uma associação entre algas e fungos. Falaremos sobre eles com mais calma no futuro. E os líquens lá nas árvores da Inglaterra são de coloração branca. Tem, moçada, na Inglaterra uma mariposa chamada de Biston betularia. E a mariposa, ela apresenta duas versões. Tem uma versão, moçada, branca e uma versão preta. Como o tronco das árvores era branco, a mariposa branca se camufla, é menos caçada pelos predadores. A mariposa preta chama logo a atenção dos predadores e é mais caçada. E o resultado, que nessa época, mariposas brancas, elas eram mais comuns. Mas aí veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, gente, começam lá a queimar grandes quantidades de carvão mineral e com isso começa a produzir grandes quantidades de fuligem. E o resultado, pessoas, que os troncos das árvores nas regiões industriais da Inglaterra, cobertos agora de fuligem preta, agora, moçada, eles são pretos. Uma vez que o tronco da árvore agora ele é preto, muda as regras da natureza. Agora, moçada, a mariposa branca, ela não consegue se camuflar, agora é a mariposa preta que vai acabar ficando escondida e a mariposa branca passa a ser mais caçada pelos predadores, a mariposa preta passa a ser menos caçada e a preta se torna mais comum. Ora, moçada, como funciona a seleção natural, né? Lá vai você, de repente, ter variabilidade branca e preta. Lá vai você ter que o meio ambiente escolhe qual é a característica interessante. Enquanto os troncos das árvores eram brancos, a branca era favorecida. Agora, moçada, que é preto, a preta ela é favorecida. Então, o melanismo industrial tem esse nome de melânico. Melano quer dizer preto, né? Dá exatamente o nome melanina para o pigmento da nossa pele, para o principal pigmento da pele humana, o melanismo industrial. Então, aconteceu lá na Inglaterra, com essas mariposas chamadas lá de Biston betularia. Claro que o nome da mariposa é o de menos, né? De qualquer maneira, um interessante exemplo de seleção natural para a gente colocar. Um outro importante exemplo de seleção natural diz respeito ao que acontece com a ciclemia, com a anemia falciforme entre os povos africanos. Não sei se alguém vai lembrar desse detalhe das aulas de genética, mas assim, né? Existe um alelo Szão que produz um tipo de hemoglobina chamada HbS, hemoglobina ciclêmica, que faz com que as hemácias fiquem defeituosas em forma de foice. Existe, moçada, o alelo Szinho, que vai produzir HbA. HbA, hemoglobina adulta, e a hemoglobina adulta é a hemoglobina normal, ela deixa as hemácias normais. Daí, a brincadeira é mais ou menos assim. Quem é Szão? Só tem hemoglobina defeituosa, 100% da hemoglobina é defeituosa, e o resultado, que as hemácias estão o tempo inteiro em forma de foice. Daí o nome anemia
falciforme em forma de foice, ou ciclemia, do nome em inglês sickle, que quer dizer foice. As hemácias em foice não carregam oxigênio direito, e além de elas não carregarem oxigênio direito, elas ainda são quebradiças. Qualquer besteirinha e elas quebram. O que quer dizer que acaba prejudicando muito o transporte de oxigênio. Tanto é que quem é cisão apresenta uma versão da ciclemia chamada de ciclemia maligna, né? Extremamente grave, que, moçada, inclusive, vai ser letal. Expectativa de vida de um cara que tenha lá cisão, ciclemia maligna, por volta, gente, de 10 anos de idade. Ou seja, extremamente violento. Entretanto, quem é heterozigoto, Szinho, tem um alelo fabricando hemoglobina defeituosa e um alelo fabricando hemoglobina normal. 50% da hemoglobina é defeituosa, 50% da hemoglobina é normal. E daí? E daí que nesses caras, as hemácias, a princípio, são normais. Normais. Entretanto, toda vez que você tem pouco oxigênio, aí sim, o que acontece é que as hemácias que estavam normais passam a ter a forma de foice. Elas mudam de forma, elas passam a ter a forma de foice, e elas vão ficar quebradiças. Mas só quando você tem pequenos teores de oxigênio. Tanto é que quem é Szinho vai ter uma versão da doença chamada de ciclemia benigna ou traço falciforme. Onde, gente, o cara que tem ciclemia benigna, lembrando que benigno não quer dizer benéfico, né? Benigno quer dizer que não é tão escroto quanto a forma maligna. Esse cara, ele é normal. Pelo menos na maior parte do tempo. O problema para ele, moçada, é com pequenos teores de oxigênio. A gente conversando certa vez que esse cara não vai dar um bom maratonista, não vai dar um bom triatleta, porque o teor de oxigênio no sangue dele começa a cair, as hemácias passam a ter forma de foice e começa a quebrar. Se esse cara, moçada, vive em regiões muito altas, com pouco oxigênio, talvez tenha problema. Mas, a princípio, não tem galho para ele. Ele é, a princípio, normal. Com, inclusive, uma vantagem interessante. Esse cara, moçada, ele não pega malária. Ele vai ter resistência contra malária. Malária, moçada, é uma doença causada por um protozoário chamado plasmódio, transmitido por um mosquito chamado anófeles. Nas aulas sobre parasitologia, a gente conversa melhor sobre isso. Entretanto, eu adianto que no ciclo de vida do plasmódio da malária, ele se reproduz dentro das hemácias. Entretanto, o que acontece é que esse protozoário plasmódio lá da malária, ele não consegue se reproduzir nas hemácias em forma de foice. Na verdade, é assim, né? Ele entra na hemácia e, a princípio, a hemácia está normal, né? Ele entra na hemácia e, no primeiro momento, a hemácia está normal. Só que ele entra na hemácia e começa a consumir oxigênio. No que ele consome oxigênio, o teor de oxigênio na hemácia diminui, a hemácia passa a ter a forma de foice, a hemácia quebra antes que o plasmódio consiga terminar a reprodução. O resultado é que, como o plasmódio não consegue se reproduzir nas hemácias em forma de foice, porque elas logo quebram, ele não consegue se reproduzir dentro do corpo humano, o número de plasmódios fica bem pequenininho, de maneira que você não desenvolve os sintomas da doença. Né? Ele morre logo porque ele não se reproduz. Como ele não se reproduz, né, não desenvolve os sintomas da doença, o resultado é que o amigo tem resistência contra a malária. Cuidado, eu não quero ouvir ninguém dizendo que o cara tem imunidade à malária. Imunidade tem a ver com o sistema imunológico. Imunidade tem a ver com anticorpos, células de memória. Por exemplo, né? O Landim, que já pegou catapora, é imune à catapora. Eu não pego mais catapora, porque se o vírus da catapora entrar em mim, meus anticorpos contra a catapora vão meter o cacete no vírus, e com isso, moçada, eu sou imune à catapora. Notem que eu posso dizer que eu sou imune. Imunidade tem a ver com o sistema imune, com células de memória, com anticorpos e aí vai. Só que isso aqui não tem nada a ver com o sistema imune. O que aqui tem a ver
é que esse cara com ciclemia benigna, com traço falciforme, ele tem hemácias normais. Quando o protozoário entra, consome oxigênio, a hemácia passa a ter forma de foice, quebra, antes que o protozoário se reproduza. Então o número de protozoários não aumenta, fica bem pouquinho protozoário, não desenvolve sintomas, o cara nem manifesta os sintomas da malária. Ah, quem é Szinho? Szinho só vai ter, moçada, hemoglobina normal e com isso vai ser normal. Uma coisa interessante é que pela cor da sua pele, eu te digo a probabilidade de você ter anemia falciforme. Se você tem pele preta, você tem a maior chance de ter anemia falciforme. Pô, Landinho, o que é que tem a ver com a cor da pele? Tem a ver com o fenômeno de seleção natural. Se você tem pele preta, é porque você tem ancestrais africanos, e esses ancestrais africanos conviveram durante muito tempo com a malária na África, durante centenas de milhares de anos. E a seleção natural na África, ela fez o seguinte: quem é Szão morre de anemia falciforme maligna. Quem é Szinho morre de malária. Quem é Szinho nem morre de anemia falciforme, nem morre de malária. Então acaba sendo beneficiado. Tanto é que dentre as condições genéticas entre afrodescendentes no Brasil, a anemia falciforme ela é a mais comum delas, exatamente por causa da seleção natural. Então os ancestrais africanos conviveram com malária, passaram pela seleção natural. Szão morre de ciclemia. Szinho morre de malária. Szinho nem morre de ciclemia, nem morre de malária, acaba sendo beneficiado pela seleção natural. A gente lembra lá que na época do tráfico de escravos, a malária chegou no Brasil, se disseminou principalmente hoje em dia na região norte. E hoje em dia lá, entre índios amazônicos, a malária é um problemão. Alguém briga comigo: ô Landim, já que tem muita malária lá na Amazônia, será que um dia essa seleção natural ela vai acontecer também? Não, moçada. Ela não aconteceu ainda, porque não teve tempo. Estava comentando que na África o pessoal convive com a malária há centenas de milhares de anos. Centenas de milhares de anos foi tempo suficiente para a seleção natural trabalhar. Mas aqui na Amazônia, faz quanto tempo que tem malária? Desde o tempo do tráfico de escravos, desde o tempo da colônia. Então não tem 500 anos que tem malária na Amazônia. É pouco tempo. Desse pouco tempo, não deu tempo ainda da seleção natural favorecer os indivíduos heterozigotos entre os índios amazônicos. E provavelmente não vai acontecer nunca essa seleção natural. Por quê? Porque malária já não mata mais tanto. Ainda mata um bocado, mas não mata mais tanto quanto já matou. Tanto é que existe tratamento contra a malária. Então hoje em dia o cara pega a malária lá, mesmo que ele não tenha Szinho, mesmo que ele não tenha ciclemia benigna, é tratado e fica de boas. Então essa seleção natural provavelmente não vai acontecer. Fato é que entre africanos e entre afrodescendentes, isso aqui acaba sendo extremamente comum devido ao fenômeno de seleção natural que a gente estava discutindo.